Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute, edição 41. Ramon Araújo, como você está? Tô muito bem, graças a Deus, meu querido amigo Léo Abrantes. Maravilhoso, né? Chegando já você perto. Você diria que está maravilhoso? Está maravilhoso, com certeza. Principalmente nesse dia lindo de sol, né? Aqui em João Pessoa. Dia também importante, podcast Mais Fute, cada vez mais perto da edição 50. A gente tinha que fazer uma festa. Tem que fazer uma festa. Assim, momentos especiais. Não, festa é eufemismo. A gente tinha que fazer uma putada. Não, aí também não pode, né, Léo? Por que não? Tem que ser contido as coisas, né? Tem que ser o meio termo, né? Na de 100 pode ser uma putada? Também não pode. Por que não? Porque não dá, Léo Abrantes. Não dá pra participar desse tipo de conteúdo adulto. Não precisa ser... Tá bom. Agora, se você quisesse uma noite do brega, aí é outra história. Não, mas o brega... Você já está inserido na putaria. Não necessariamente. Pode ser muito bem contextualizado dentro de um bar com uma sinuca, cachaça ou cerveja à vontade. Mas é isso que você não entendeu. Torresmo, uma fava. A putada já tem tudo isso, meu amigo. Não, mas aí a putada tem outras coisas que também não podem estar inseridas dentro desse contexto festivo, né? A gente faz uns setores, assim, entendeu? No setor de cima... Sabe o inferno? Não tem 5 infernos? Vixe Maria, Deus é mais. Aí você faz o setor leve, né? Vixe Maria, aí no quinto você não pisa lá. Não pode. Pode não? Não, de jeito nenhum. Não, mas eu sei uma coisa que pode. Diga o que pode. Falar de futebol. Aí pode, viu, Léo? E futebol paraibano melhor ainda. Aí é melhor ainda, 100% melhor ainda. E o que temos para o programa de hoje, meu querido? Hoje nós temos, claro, todos os contextos necessários para que as pessoas que acompanham o podcast Mais Fute estejam bem ligadas no Brasileirão Série D que começa neste fim de semana, Léo. O mais divertido campeonato brasileiro entre as 4 divisões, na minha opinião. Maravilhoso porque ele tem muitos contextos, né? Ele tem muitas surpresas, equipes... sensações, equipes que podem entregar algo novo, equipes que às vezes a gente nem ouvia falar, nem conhecia. Você conhece o Humaitá? Não conheço. O Humaitá do Acre? Isso parece até um nome de uma pessoa. O Humaitá, assim, uma pessoa que é de origem indígena, né? Também tem um time que é um vício, é o Craque. Tem? Do Rio Grande do Sul. Eita, preula. Craque o nome do time? Craque, só que sem K no final. Então é só com C, Craque. Craque, com C mudo. Entendi. Existem muitos times, muitas culturas, e a gente vai falar, obviamente, não só das equipes paraibanas, Souza e 13 que estão envolvidas, mas também vamos dar uma contextualização tanto no grupo A3, que os dois times estão inseridos, como em toda a competição. Você não encontra em lugar nenhum. Não encontra. Só o podcast Mais Fute consegue falar do futebol. Só o podcast Mais Fute. Com muita informação, com tudo. O podcast é maravilhoso, né, Ramon? Maravilhoso. Sempre trazendo muita informação, viu? E também trazendo entrevistas, né, Ramon? Entrevistas, sim, porque hoje nós teremos aqui no nosso podcast a entrevista com um treinador campeão paraibano de 2024, eleito também pelo podcast Mais Fute o melhor treinador do Campeonato Paraibano. Exatamente. Paulo César Chardong, o professor. O professor vai conversar aqui com a gente não só sobre a Série D, falando sobre a jornada que o Souza vai ter que encarar para conseguir esse tão sonhado acesso à Série C, mas também falar um pouquinho sobre Paraibano e também Copa do Brasil. Copa do Brasil, porque o Souza tem sim, viu? Por que não acreditar nessa também possível classificação contra o Bragantino, já que a gente vai trazer alguns contextos aí que podem favorecer o Souza nesse confronto. Engraçado também, Ramon Araújo, que a gente vai destacar aqui um ponto que pode ser o sonho do Souza. Exatamente. Que pode levar o Souza às oitavas de final. Exatamente. Qual é? Você pode encontrar tudo aqui na minutagem, ó, certinho, tanto a entrevista com o Paulo César Chardong, quanto a análise da Série D. Vai estar tudo ali enumerado bonitinho. Assim como a análise do primeiro confronto do Botafogo da Paraíba na Série C 2024, né, Ramon? O Belo estreou com o pé direito, vencendo fora de casa, com estreantes marcando gols, com a equipe muito diferente do que nós estávamos habituados a ver com o Moacir Júnior, já com bastante características ofensivas, jogadas pelas laterais, inclusive laterais apoiando bastante. Calma, tudo isso a gente vai trazer nessa análise da estreia do Botafogo e do Evaristo Pisa voltando ao comando do Belo.
Exatamente. E se você não conhece o podcast Mais Fute, está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. A gente conversa sobre futebol de uma maneira como você nunca viu. É verdade. Falando de um jeito muito irreverente, leve, tranquilo, mas também com muito conteúdo, muita profundidade, onde você nunca encontrou aqui na Paraíba e no Brasil. Encontra não. Isso eu bato no peito. Aqui a gente bate no peito e assume a responsa. Eu pensei que você ia falar, aqui a gente bate no peito e mostra a vara. Que é isso, não pode. Que é isso, rapaz. Não pode, aqui não pode mesmo, não. Aqui não pode. Aqui não pode, não. Aqui, jamais. Esse tipo de coisa, não. Não permitimos. Não permitimos. A não ser na festa de 100 episódios. Do 100º episódio do podcast. Exatamente. Ó, o convite vai ser... Ficaria interessante a gente fazer o episódio 100 dentro de um bar. Exatamente. Um pub, sabe? Um pub, tudo liberado assim, cerveja, a gente bebendo e fazendo um programa. Seria interessante. A gente fazendo programa? Não, programa, o podcast. Ah, sim. Não, sim. Aí você foi pelo lado errado, meu jovem. Eu tenho uma indicação, sabia? O bar do Pingapus em Souza. Não conheço. Marcelo provavelmente conhece. Não, Marcelo é quase que fundou aquilo ali. Cliente VIP. Cliente VIP. Eita, é sócio. É sócio. Dos tempos áureos de Souza, né, Marcelo? Tem uma música bastante conhecida no mundo brega, que ela diz mais ou menos assim, o contexto da música, né? Que o pai do cara tinha um cabaré. Sim. E aí depois o cara assume o comando do cabaré. E aí o cabaré quebra, porque ele para de ser dono e passa a ser consumidor, entendeu? Mas é dentro desse contexto aí, rapaz. E é dentro desse contexto que a gente inicia esse programa. Bora, começa esse negócio, Vamos Marcelo. embora. Vamos começar falando sobre Série D de Campeonato Brasileiro. Olha, são duas equipes paraibanas, diferente do ano passado. Ano passado tinham 3, né? A Paraíba só tem direito a 2 vagas, porque por conta do ranking da Federação Paraibana, só tem direito a 2 vagas. Os estados, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, têm direito a 4 vagas, por exemplo. A Paraíba tem 2, ano passado teve 3, porque o Campinense caiu da C para D, e aí não entra nessa conta. Nesse ano só temos 2 equipes, sendo 2 equipes que têm muito potencial. Primeiro vamos falar do campeão paraibano, do Souza, Ramon Araújo. Como vem o Souza para essa campanha? Então, chega grandão, né? Com a moral lá em cima. Inclusive um contexto diferente das equipes paraibanas que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado. Nós tínhamos o Campinense, o Nacional de Patos e o Souza. O Campinense e o Nacional saíram na primeira fase do Paraibano, o Souza chegou na final, mas acabou perdendo para o 13. E aí, nesse ano, pelo contrário, nós teremos um campeão paraibano disputando o Brasileirão Série D, e isso modifica completamente a moral de qualquer equipe que vai disputar a competição. É diferente você chegar na competição sendo um vice, sendo uma equipe eliminada na primeira fase, do que você chegar sendo campeão estadual. Se eu não me engano, acho que o último time que jogou Série D campeão foi o Campinense de 2021. Acho que, salvo engano, foi porque isso. Porque o Campinense subiu em 21, né? Disputou em 2022 a Série D, a Série C. Isso. Aí caiu e jogou em 2023 a Série D. E aí os outros campeões tinham sido 13. Aí eu não lembro se o 13 estava na Série D ou não. O 13 estava na Série D em 2020. 22, eu acho. 2020. 20, né? Porque em 2019 foi rebaixado. Isso, foi isso mesmo. Aí 2020, então foi os últimos 2 que foram campeões paraibanos e chegaram para disputar a Série D foram Campinense de 2021 e 13 de 2020. Se a gente estiver errado, corrige aí que a gente aceita. E aí, isso é um ponto importante porque a equipe chega com muita moral, né? Claro, conseguiu manter aí basicamente boa parte da equipe campeã. Tá trazendo alguns reforços, deixando a equipe mais preparada, mais reforçada. A gente sabe que provavelmente esse investimento acabe aumentando. Pela conversa que nós tivemos com o diretor de futebol do Souza, que é o Jefferson Emanuel, que ele falou que o Souza realmente pretende aumentar essa folha salarial, inclusive duplicar, e tem verba para isso, né? Já conseguiu aí dinheiro muito importante avançando na Copa do Brasil. Quase 4 milhões de reais. Exatamente, mas principalmente com muita moral, porque o Souza, ele tá, acho que, no melhor ano da sua história.
disparadamente, campeão paraibano, na terceira fase da Copa do Brasil, e aí chega realmente para essa competição com toda a sinceridade das outras equipes que estão dentro do grupo A3, mas chega com um certo favoritismo até mesmo para terminar essa primeira fase da competição, né, no topo da tabela desse grupo A3 do Campeonato Brasileiro de Série D. O trabalho do Paulo Chardong é muito consistente. Desde quando assumiu, realmente conseguiu implementar um estilo de jogo pro Souza, um jogo assim bastante nítido de você ver que é uma equipe que se defende muito bem, consegue contra-atacar muito bem. Geralmente não é uma equipe que vai estar propondo sempre as partidas, né? Mas é uma equipe que consegue ser bastante reativa e se adaptar conforme o estilo de jogo que é necessário para aquela situação. Mas eu acho que é uma competição interessante para a gente ver como é que o Souza vai encarar nessa primeira fase. O Souza demonstrou, de certa forma, uma complicação nesse estilo de competição que é justamente dos pontos corridos, que é a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, como houve essa oscilação no paraibano, eu acho que é interessante a gente ver como é que o Souza vai se comportar nesse momento, porque pelo menos nas fases de mata-mata, acho que não temos dúvidas do poderio do Souza. O negócio é ver como a equipe vai encarar essa primeira fase, que tem partidas de ida e volta, e que é muito importante, principalmente pontuar fora de casa, nessa primeira fase, para conseguir terminar entre os 4 no final dessa primeira fase. Eu acho que um fator muito importante é justamente essa evolução do trabalho do Chardong, né? A gente viu essa chegada dele, foi muito importante para transformar a mentalidade do Souza de uma equipe que tinha uma posse de bola muito grande, que tinha uma capacidade de dominar o adversário, não necessariamente vencer as partidas ou conquistar todos os pontos, mas dominar no sentido de posse de bola, de ações ofensivas. A gente viu essa equipe do Chardong, uma equipe um pouco mais retraída, uma equipe um pouco mais defensiva, mas que também tinha essa capacidade de bater os adversários, de marcar gols e também de se tornar essa equipe até mesmo copeira. É uma questão interessante pensando em mata-mata, mas esse início de trabalho é pontos corridos. Então vale a pena destacar que o trabalho precisa dar um passo acima. Não só pelo tempo maior de trabalho agora, pelo tempo de treinamento mais espaçado, né? Exato. Porque são jogos semanais, então são uma semana toda para você treinar, para ter um pouco mais de tranquilidade. O Souza vai ter os intervalos de Copa do Brasil, mas futuramente vai ter um calendário mais espaçado. Então, eu vejo com muito bons olhos essa jornada do Souza pela Série D. Não só pelo grupo, eu vejo que é um grupo assim, a gente vai entrar mais em detalhes do grupo, mas é um grupo que ainda não demonstra muitas dificuldades aos times paraibanos, talvez para o 3 um pouco mais, mas eu vejo o Souza muito forte justamente pela fase que vive, pela confiança que gerou, pelo trabalho que faz dos últimos anos, pela sequência de sucessos, tanto Copa do Brasil, paraibano, recorrentes finais nos últimos anos. Então, vale a pena lembrar que o Souza vem construindo esse cenário, vem construindo essa realidade que vive hoje. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que o Souza é uma das equipes favoritas, não só para o grupo, mas pelo acesso à Série C. Um campeonato brasileiro sempre é muito complicado, sempre muito concorrido. Chega no mata-mata, vira uma verdadeira carnificina, porque muitas equipes boas saem, muitas equipes boas têm muitas dificuldades. A gente viu, por exemplo, o Ferroviário, que foi campeão no ano passado, ele penou para eliminar o Maranhão, quase que o Maranhão... Quase não, estava com a vaga garantida. Foi um pênalti que deu a vaga para o Ferroviário seguir as semifinais e ser campeão futuramente. Então, eu vejo o Souza muito forte e é um dos favoritos justamente por essa sequência de anos muito bem e também por conta da manutenção do elenco, que é um fator fundamental, pensando em Série D, porque muitos elencos são assim destrinchados e basicamente incinerados com o mercado, com o começo das divisões, né? Por exemplo, o futebol paulista distribui muitos jogadores, por exemplo, para a Série B, né? Então a gente pode ver esse cenário em outras equipes, como por exemplo, aí pensando no âmbito geral,
como o próprio Nova Iguaçu, que chegou à final do Carioca. Então, eu vejo com muito bons olhos o Souza. Exatamente. E o Souza vem para justamente tentar fazer esse campeonato forte. Inclusive, vamos conversar já com o professor Paulo Chardung, até mesmo para saber as perspectivas dele. Vamos falar do 13? Como vai chegar a equipe para esse campeonato. Sobre o 13 vem realmente com uma certa responsabilidade para esse ano, né? Apesar de já ter garantido o cenário do ano que vem, né, do brasileiro também da Série D, mas o Souza vem com uma certa responsabilidade, uma certa pressão por parte da torcida, porque acho que existe um certo descontentamento com o não bicampeonato do 13 no Paraibano. Eu acho que isso deixou o torcedor do 13 um pouco decepcionado pela campanha que fez. Pela grande campanha que fez, ter sido eliminado nas semifinais, acho que foi um peso muito grande para o torcedor do 13, que coloca a expectativa agora no 13 no Campeonato Brasileiro da Série D, justamente em perspectiva do acesso à Série C. Eu acho que qualquer coisa diferente disso, para o torcedor do 13, vai ser muito decepcionante. Eu acho que o torcedor do 13 vem com essa pressão muito grande em cima da equipe para esse acesso à Série C, e aí vem com mudanças, né? O treinador mudou, boa parte do elenco também mudou. Então, é uma certa curiosidade de como chega esse 13 para a equipe, para a disputa do Brasileirão Série D. Porque, sinceramente, não vimos ainda como é que vai ser uma equipe realmente nova, como foi, por exemplo, o Botafogo nesse último final de semana. Então, assim, acho que a primeira partida do 13 na competição talvez seja seja uma surpresa maior, seja realmente uma interrogação maior do que a do Souza, por exemplo. É interessante também porque o adversário é o Santa Cruz de Natal. Natal não, se eu não me engano. Acho que é Santa Cruz do Rio Grande do Norte mesmo. Não sei se é de Natal exatamente. Mas é interessante porque são dois times que é uma incógnita. O Santa Cruz foi muito bem no campeonato estadual. Tá chegando agora pela primeira vez na Série D. Enquanto o próprio 13, além de ser uma equipe já consolidada, é uma equipe que pode surpreender, principalmente por conta dessas novidades. A gente ainda não sabe como o 13 vai se comportar. A gente sabe que o Vaguinho Dias é um treinador que opta por um esquema mais ofensivo e pode colocar aí esse 13 num cenário de muita capacidade assim, de realmente conquistar um cenário interessante nessa Série D. E é bom destacar também que o 13 já tem um confronto contra o Souza logo na segunda rodada. Na segunda rodada já tem um confronto entre as equipes paraibanas. Inclusive, é importante destacar com que ainda de revanche, o 13 ainda não engoliu a derrota, a eliminação para o Souza no Campeonato Paraibano. E nas redes sociais, inclusive do próprio podcast Mais Fute, existe muita discussão entre os torcedores do 13 e os torcedores do Souza, tá? Então, muito provavelmente, o clima desse jogo vai ser um clima de clássico, de jogo realmente de final de campeonato. Eu acho que é essa sede que a equipe do 13 vai ter contra a equipe do Souza, essa dor a equipe do 13 vai ter em relação à eliminação no Campeonato Paraibano. Exatamente. Tem não só essa dor, mas também até mesmo uma frustração, porque o 13 é uma equipe que fez a melhor campanha nos pontos ali na primeira fase do Campeonato Paraibano. Chegou muito grandão para enfrentar um Souza ali que tinha algumas incógnitas, tinha a Copa do Brasil muito na mente. Também, por exemplo, o 13 era uma equipe que vinha de 7 vitórias seguidas e o Souza tinha empatado com o Pombal, vencido o São Paulo Cristal, não tinha enfrentado adversários muito fortes na reta final. Mas a gente viu que o Souza sabe enfrentar jogos de mata-mata. Quanto ao 13, é realmente uma incógnita, porque a gente tem que ver se esse trabalho vai realmente engrenar. E a gente sabe que pode engrenar. A gente viu, pensando em Série D, a gente viu no ano passado o trabalho do Nacional de Patos com o treinador Ricardo Fonseca, que foi um trabalho muito bem feito e um trabalho que levou o Nacional de Patos às oitavas de final, eliminando o Asa de Arapiraca na primeira fase do mata-mata. Então,
o 13 tem teto para evoluir. Eu acho que o torcedor pode ficar animado. Eu tô achando interessante a renovação, a chegada de jogadores mais experientes. Também chegaram 2 jogadores bastante jovens, inclusive o Jefinho, que jogou no Boa Vista, fez o Campeonato Carioca no Boa Vista, um bom reforço. Eu acho que o 13 também, pelo que já mostrou nos últimos anos, de um trabalho que está se desenvolvendo, que está evoluindo, que tem um projeto, eu acho que o 13 tem capacidade de chegar nessa fase mais decisiva do campeonato. Mas eu ainda acho que o nível do 13, pelo fato de ser uma incógnita mesmo, está abaixo do Souza. Eu acho que o 13 briga para conseguir avançar para a próxima fase, para a fase mata-mata. Não é isso, Ramon? Exatamente, meu querido Léo Abrantes. E quanto às outras equipes que estão no grupo A3 da série D, é bom destacar que as equipes do Rio Grande do Norte são perigosas, né? A gente sabe que o América de Natal, ele é uma equipe muito chata de enfrentar, né? Campeão, inclusive, do Campeonato Potiguar esse ano, né? O América, salvo engano. Será que foi? Eu acho que foi. Eu posso estar errado, mas eu vi também vou te dever essa informação. Mas eu sei que o Santa Cruz foi muito bem. O Potiguar, a gente sabe desde a Série D do ano passado que é uma equipe que tá pronta também, né? Isso mesmo, olha aí. Chegou a fase mata-mata no ano passado, então é uma equipe muito complicada. Quanto às equipes do Ceará, a gente tem o Atlético Cearense que foi rebaixado esse ano, mas também temos a surpresa que é o Maracanã, que chegou ali à semifinal, caiu pro Fortaleza. É uma equipe muito forte que pode chegar muito forte também nessa campanha, apesar de estar aí chegando pela primeira vez nessa Série D. E também tem uma outra equipe cearense, que é o Iguatu, que está todo ano batendo na Série D, ou seja, é carteirinha carimbada. E é o primeiro jogo do Souza, inclusive, no Marizão, o Iguatu, que é uma equipe que tem uma sequência aí, nem sempre consegue manter uma estabilidade. Vamos ver esse ano, né? Mas, no geral, eu acho que Souza ele bastante favorito, e 13 chegam muito fortes para essa competição, né, Ramon Araújo? Exatamente, foi isso mesmo, Léo. América campeão esse ano do Campeonato Potiguar, vai chegar muito forte também para disputar a Série D, viu? Muito forte mesmo, e tá vindo com tudo aí para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. É isso, vamos mudar de assunto, Ramon Araújo? Vamos embora. Hora de entrevista aqui no podcast Mais Fute. Ramon Araújo, quem vamos entrevistar hoje? Vamos entrevistar o homem, né? Campeão paraibano 2024, nosso queridíssimo professor aí, Paulo César Chardong. Seja muito bem-vindo ao podcast Mais Fute, professor. A casa é sua, um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite, prazer estar participando aí com você do programa. Aí, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeito. Professor, começando falando sobre o Campeonato Paraibano, né? A gente já vai falar também sobre a preparação do Souza para a Série D, mas não dá para sem tocar nesse assunto tão especial, um título tão importante para a história do Souza, né? Desde 2009 sem conquistar esse título, e aí coincide com a sua chegada, a equipe parece que tem essa mudança de chave, onde consegue não só as classificações na Copa do Brasil, mas também retornar ao topo do futebol paraibano. Eu queria saber justamente para o senhor como é que tem sido essa sensação de ter alcançado esse objetivo, que era uma ambição do clube há muito tempo, e como é essa jornada, principalmente para você que chegou e realmente coincidiu com essa mudança de chave na equipe na temporada. Olha, a gente tem que ser muito claro e muito humilde nessa parte, né? Os jogadores são os mesmos, né, que estavam quando eu cheguei aqui. A equipe era a 9ª colocada no Campeonato Paraibano. Saíram 2 jogadores apenas. E com a saída desses 2, nos abriu uma situação para poder estarmos trazendo aí algumas características que não tínhamos, né? A gente trouxe 4 atletas, praticamente o mesmo valor dos 2 que saíram. O investimento foi mais ou menos nesse sentido. E a partir daí a gente começou a colocar, introduzir a metodologia de trabalho nossa aqui, onde é que foi muito aceita pelos atletas, né? Eles jogavam de uma forma diferente. O trabalho do professor Renatinho aqui estava sendo muito bom, o trabalho dele muito bom, o trabalho não tenho o que falar, um baita treinador, tanto que acabou de ser campeão amazonense, né?
E nós, para mudarmos a forma de jogar que eles vinham jogando, eles tiveram que trabalhar muito, principalmente na parte física, né? Eles jogavam em espaços curtos, em triangulações curtas com o Renatinho, e nós trocamos uma situação de jogo para o time jogar em sprint de 30, 40, às vezes 50 metros. Então muda-se tudo, né? E aí tem uma situação que eles entenderam, se esforçaram muito. O pessoal de staff trabalhou muito, a diretoria para trazer os jogadores rápido tinham que chegar. Mudamos a mentalidade. E já no primeiro jogo diante do Campinense aqui, com as trocas que a gente fez, com as situações que a gente trabalhou, já deu certo. Fizemos aí 3 pontos, né? Fizemos um placar elástico, 3-0. E aí começou aquela situação de batalhas, né? Já na sequência, jogamos domingo Campinense, na quarta já pegamos o Cruzeiro aqui, já no domingo já veio o 13, e o 13, depois da vitória contra o Cruzeiro, a festa que foi aqui, foi mais ou menos uma comemoração do título. O time não tinha nem a parte física, nem a parte mental para fazer o enfrentamento da grandeza do jogo contra o 13. O 13 estava mais preparado mentalmente, psicologicamente, veio aqui, ganhou o jogo e mereceu ganhar o jogo, né? Aproveitar as oportunidades, nós não criamos, não fomos bem. E aí ficamos aí nessa mescla, né? Tínhamos que nos recuperar no Campeonato Paraibano, tínhamos já outra situação de Copa do Brasil, e nós criamos um planejamento em cima disso, colocamos para os jogadores, né? Eu trabalho dando voz para o atleta também. O atleta ele tem que participar de algumas decisões, né? O treinador não tem que impor as situações. Quem joga é o atleta. Eu costumo dizer para eles que a torcida vem para ver eles, não vem para ver treinador, presidente, não vem para ver diretoria, não vem para ver comissão. A torcida compra a camisa deles, ídolos são eles. Eles têm que aproveitar que a carreira é curta, então eles têm que sempre, todo dia, fazer algo a mais no dia a dia de treinamento para chegar nos jogos, estar muito preparado e tá. Eles abraçaram isso, as coisas deram muito certo. Chegamos na semifinal como azarão, né? Pegamos o 13, que era o time a ser batido. Tivemos 2 jogos, onde no primeiro jogo aqui nós descansados, com a cabeça boa, o jogo foi 2-1. Fizemos um gol contra, perdemos um pênalti, o placar podia ter sido bem mais elástico pelo que produzimos. E no jogo lá nós fizemos uma partida muito inteligente, onde é que nós nos comportamos muito bem, sobrou situações só de cruzamento da zona morta para eles, que a gente não tem como você defender tudo, e finalizações de longe. Mesmo assim, eles chutaram bem a gol, meteram 2 bolas no travessão, né? Mas nós seguramos o placar que nos deu a classificação. E aí chegou no jogo contra o Botafogo, nós chegamos aqui na quinta-feira, às 7h30 da manhã. Para jogar no sábado, 4 horas da tarde. É humanamente impossível os atletas se recuperarem, eu falei para eles. Tínhamos que fazer o máximo em cima do cansaço que tínhamos, fizemos o nosso máximo. O jogo foi feio, muito feio, as 2 equipes, o Botafogo também estava cansado com a maratona de jogos. O primeiro jogo da final foi muito feio. Já no jogo na capital, é uma situação que quando nós chegamos já tinha um trio elétrico do lado de fora, já chegou para nós que já estava reservado um espaço para eles comemorarem o título lá. Isso aí é bacana, que isso aí dá um up a mais, né? Sempre dá aquele up a mais dos jogadores, passou isso para eles, passou da importância que era o jogo, de estar concentrado. E o jogo só foi para os pênaltis porque houve um gol irregular do Botafogo. Se vocês olharem o lance com calma, o Juninho ele chuta, a bola bate no jogador do Botafogo, até então normal. Tinham 3 jogadores do Botafogo na bola. No segundo atleta, bate no braço do atleta, o atleta estava com o braço descolado. O Daronco falou que estava com o braço colado, não estava. O VAR não estava funcionando também. Veio uma comunicação para nós assim que começou o segundo tempo, é muito estranho, né? O VAR não funcionou no segundo tempo. Não é bacana isso pro futebol, não. Né? Isso aí, qualquer tipo de jogo não é legal. E acabou que deu o gol, né? Validou o gol e nós fomos para os pênaltis, onde é que nós estávamos treinando desde o jogo contra o Petrolina. Então, vocês veem aí que tem um tempo que a gente vem treinando dia a dia, 2 ou 3 vezes por semana. E se vocês falarem para mim, foram os 5 batedores oficiais, professor? Não. Todos os jogadores estavam preparados para bater.
Ali deu uma palavra para eles, quem estava preparado ali apareceu, eu bato o primeiro, eu vou bater o último, é meu, o terceiro é meu. Os batedores se apresentarem, e a gente tem uma máxima de falar no futebol hoje que o pênalti bem batido hoje, por causa do tamanho, da envergadura dos goleiros, da explosão que os goleiros têm hoje, é o pênalti no alto forte. Se você for ver, os 4 pênaltis nossos foram batidos no alto forte, sem defesa, e os jogadores muito concentrados. Então o grupo mereceu muito ser campeão, esse grupo merecia demais. Eu até passei para eles essa semana já. Nós nos apresentamos na quarta da semana passada. Estamos trabalhando forte para o Campeonato Brasileiro Série D, que é o nosso, nosso grande objetivo, né? É brigar pelo acesso para a Série C. E ainda tem a Copa do Brasil também presente nisso aí. Então a gente vem trabalhando muito forte, eles entenderam, e eu passei para eles uma mensagem que é simples. Hoje, a Paraíba e o Brasil não veem eles mais como o Souza, que começou a competição paraibana. O Souza hoje tem uma situação diferente. Eles têm que ter mais responsabilidade a partir de agora, né, com tudo que aconteceu. Curtiam bastante, né, o que tinha que festar, já festaram. Agora viramos a chave e temos que fazer valer o que nós conquistamos agora e continuar trabalhando bastante para buscar esse acesso na Série D do brasileiro. Professor, pensando agora no cenário de Série D, como você avalia essa competição? O que ela tem de diferente do Campeonato Paraibano e o que o Souza pode fazer para também ter o mesmo sucesso nessa competição? Olha, primeiro que nós vamos enfrentar, né, equipes de outros estados. Cada estado tem uma forma que o pessoal joga, né? Às vezes chegam treinadores que pensam diferente, tenta implantar um trabalho, acaba não dando certo, e o pessoal sempre fala, não, aqui se joga assim, e é assim mesmo, culturalmente no futebol é assim. Então, eu acredito até que por ser regionalizada essa primeira fase, a gente vai ter bastante dificuldade, vão ser muito equilibrados os jogos, né? Não tem jogo fácil no brasileiro da Série D. Que nem eu falei para os jogadores, nós temos um combinado entre nós. Hoje você tem 14 jogos na primeira fase. Objetivo nosso, temos que ganhar 8 jogos para estar classificados. Essa é a matemática, né, que foi do ano retrasado e do ano passado. E aí a gente se qualificar. Em que lugar, não importa, temos que estar entre os 4. Depois, pela classificação, a gente pega o parceiramento com outra chave, não tem que escolher adversário, né? Eu acho que quem quer brigar por título, quem quer brigar por acesso, tem que estar sempre preparado para qualquer adversário. Então, eu acredito que vai ser uma primeira fase muito equilibrada, né? Sempre se destacam 4, 5, 6 times brigando por 4 vagas. Então, nossas pretensões são, assim, a gente pensa grande, mas tem que ter humildade, pé no chão, sabedoria, que vai ser muito difícil, mas as nossas pretensões, a primeira parte é passar essa primeira fase, que vai ser muito equilibrada. A partir daí, a gente começa a traçar, porque a partir daí começa a mata-mata e a gente já vem trabalhando já. Eu gosto de trabalhar nesse sentido, de estar trabalhando um time copeiro, né? Time copeiro, quando chega em mata-mata, ele consegue buscar resultados expressivos aí para estar passando de fase. É o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia de trabalho aqui. Perfeito, professor. O senhor falou aí justamente sobre essa questão da fase de mata-mata, e a gente até aqui no nosso podcast tem falado muito sobre a equipe do Souza ter se tornado uma equipe copeira, né? É uma equipe que, quando chega nessa fase de mata-mata, parece que a equipe cresce muito, principalmente desde a sua chegada, mas nos últimos anos também o Souza tem mostrado ser essa equipe que na fase do mata-mata vai muito bem. E a gente percebeu uma mudança, claro, né, no estilo de jogo do Souza desde a sua chegada, né? A equipe do Renatinho, como o senhor falou, trabalhava num espaço mais curto. A equipe do senhor, a gente consegue perceber que joga nessa transição, com as linhas mais baixas. O senhor acredita que essa forma de jogar do Souza favorece, principalmente nesse estilo de competição, que tem mata-mata, que é uma coisa assim, né? Esse jogo que, às vezes, você precisa ter mais inteligência na forma de jogar, né, e enfrentar as equipes nesse tipo de competição. O senhor acredita que esse formato que o Souza joga favorece a equipe nesse estilo de competição? Olha, nós temos hoje, o futebol é muito simples se você for analisar no seguinte aspecto, né? Você precisa ir no gol adversário, tentar fazer gols e tentar não sofrer gols, né? E no futebol, o que é mais
que é mais difícil construir, é mais difícil construir do que destruir. Destruir é mais fácil. Então, o que a gente faz? Nós temos maneiras de jogar, nós temos 3 maneiras de jogar aqui implantadas, né? Em cima de características dos atletas. Agora chegaram 2 atletas que foram apresentados aqui já. É o caso do Emerson, volante, o caso do Douglas, lateral direito. Vamos somar muito, a gente está atrás ainda. Até o final da semana deve estar sendo apresentado mais um reforço, né? Para o ataque. E o que eu posso falar para vocês? Aqui dentro, aqui em Souza, nós temos uma maneira de jogar mais, como que fala, com a marcação mais em cima, a marcação mais no campo adversário, né? E em determinados momentos fora de casa nós fazemos essa marcação também. Por quê? Porque você não vai ficar só na situação de ir lá atrás para sair numa bola de contra-ataque. Não, tem hora que você tem que avançar suas linhas, fazer uma marcação-pressão, fazer o adversário errar, fazer o adversário quebrar a bola para você tentar ganhar a primeira e segunda bola. Então, os jogadores estão muito inseridos nesse contexto de jogo, né? E dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, a gente falando de Campeonato Brasileiro, como me perguntou, dentro de casa a gente tem que somar 3 pontos. Isso aí não tem como, a gente tem que ser muito inteligente para poder atacar, tendo equilíbrio também para se defender bem, não ser contra-atacado. E fora de casa, aí vem aquela situação. Assim como eu tenho que partir para tentar fazer os 3 pontos aqui dentro, o adversário também fora de casa tem que partir para cima da gente. E aí vem a parte que você falou, de jogar mais reativo, jogar com as linhas mais baixas, jogar naquelas transições rápidas que eu falei no começo aí, 30, 40, às vezes 50 metros. Temos jogadores com essas características, os jogadores entenderam isso daí, nós tivemos que criar uma situação de jogo em cima do grupo que já estava montado aqui. E ficou bacana, os jogadores pegaram. Hoje a gente vai jogar uma situação de mata-mata, tanto dentro quanto fora de casa, a gente joga do mesmo jeito. Agora, há uma coisa que a gente faz aqui no trabalho, aqui no Souza, todo adversário igual nós temos virtudes e temos defeitos. O Souza hoje tem virtudes e tem defeitos. Toda a equipe, em cima de sistema tático, forma de jogo, escolha de características de jogadores, tem virtudes e tem defeitos. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos contra os adversários para neutralizar as virtudes que o adversário tem, né? E para em cima do que nós achamos, né? Nossa visão do que tem de defeito ali, que a gente poder tentar jogar em cima desses defeitos. Então, o trabalho nosso é muito simples, que eu estou passando para vocês. Nosso trabalho é baseado em cima disso. Os jogadores, eles se aplicam muito, eles estão acreditando em tudo que a gente está passando aqui, estão se dedicando demais, né? E automaticamente hoje o Souza ele não tem um time competitivo. O Souza tem um grupo, tem um elenco competitivo, isso valoriza muito, né? Todos eles que estão aqui no trabalho. E nós temos sim, que eu passei por eles numa situação em termos de Campeonato Brasileiro Série D, nós temos que lutar, brigar muito jogo a jogo aí, porque a chave nossa ela é muito equilibrada, né? A chave nossa ela é muito equilibrada. Se você for olhar nossa chave, você vai pegar aí 2, assim, vou falar assim, de mais tradição, né? Ou 13 aqui, é um grande adversário nosso, né? Não é nosso inimigo, é nosso adversário, a gente tem que deixar bem claro isso, né? E o América são os times que têm uma certa obrigação de estar classificado, né? E nós aqui, que nem eu falo, nós vamos comer pelas beiradas, igual a gente sempre faz, tranquilo, jogo a jogo, né? Igual a gente faz aqui no trabalho, e se Deus quiser, no final de 14 jogos aí, nós pretendemos aí estar entre os 4 melhores classificados aí dessa primeira fase da Série D do Brasileiro. O Souza, além da Série D, agora vai ter o desafio de jogar a Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino. E, obviamente, quando saiu o sorteio, o nome do Red Bull Bragantino, teve algumas pessoas que gostaram, teve outras pessoas que não gostaram. Eu achei um adversário muito complicado. Mas, professor, tem um fator interessante que eu tava analisando e eu vi que o Bragantino tem 9 jogos nesse mês de maio, sendo jogos assim contra Racing da Argentina, contra Flamengo, contra Grêmio. E o Souza tem 6 jogos em casa, sendo que ele só vai sair da Paraíba para enfrentar o Santa Cruz. Você acha que o Dinossauro tem a oportunidade, tem a chance de conseguir superar o adversário e chegar às oitavas de final? Olha, em relação ao Red Bull, eu vou mudar a chave, vou falar assim abertamente para vocês. Eles são favoritos, eles são um time da Série A,
onde tem um treinador português com boas ideias, já longevo no trabalho, né? Nós tivemos acesso aí a 4 jogos deles. Eu confesso a vocês que eu assisti 3, falta o jogo do Corinthians, que está chegando hoje para mim. E o que eu vi da equipe deles, né? O que eu vi da equipe deles? É uma equipe muito concentrada taticamente. É uma equipe que, assim, o jogo do... vimos o jogo aí deles, por exemplo, da ideia contra o Fluminense, o jogo foi 2-2 no Maracanã, foi um baita do jogo. Nós temos as imagens, não de televisão, nós temos as imagens de analista de desempenho que pega o campo todo, é diferente para tu estar analisando. Foi um baita do jogo. E o time do Bragantino se adaptou numa situação, o Diniz fez uma mudança no final do primeiro tempo, onde é que o Fluminense fez um gol. No intervalo, o treinador do Red Bull fez uma mudança tática em questão de 10 minutos, empatou e virou o jogo, né? Depois o Fluminense continuou pressionando, o Diniz fez algumas trocas táticas sem trocar jogador, com os mesmos jogadores em campo. Depois colocou mais um atacante, um meia mais rápido, né, para transição. Foi um baita jogo e você vê a qualidade que tem o Red Bull. O Red Bull enfrentou o Fluminense de igual para igual, poderia ter ganho o jogo lá dentro do Maracanã. Depois o Red Bull pegou 2 jogos em casa, né? Vasco, 1-0, 2-1 no Vasco, né? Aonde tu olha, o comportamento da equipe não muda, eles são muito agudos, né? Muito rápidos, né? E tem a situação também do último final de semana, o jogo contra o Corinthians, né? Também vitória. Então hoje, o Souza hoje não vai enfrentar somente o Red Bull. O Souza hoje está enfrentando o atual líder do brasileiro da Série A, né? E por merecimento. Hoje o Red Bull, se você for olhar, é um dos times que jogam um dos melhores futebol no Brasil hoje, né? Então, para nós, é muito bom enfrentar equipes assim. Para nós, eu falei para os jogadores isso aí. A gente tem que querer esses enfrentamentos. É bom para a carreira de todo mundo, é bom para o treinador, é bom para o clube, né? Para o Souza Esporte Clube, é bom para a cidade de Souza e é bom individualmente, coletivamente para o nosso grupo. Então, eu acredito, primeiro, vão ser 2 grandes jogos. Eles são favoritos. Nós temos que criar uma situação de enfrentamento inteligente aqui para tentar fazer o resultado, né? E quem não passa assim para os favoritos são eles, pelo que eles vêm jogando. E nós vamos fazer igual contra o Cruzeiro, né? Nós temos que escolher uma partida, escolher uma forma de jogar inteligente, com alguns jogadores aí que chegaram agora também, que estão reforçando o grupo, né? Então, a gente pode ter certeza aí que a gente vai fazer de tudo aí não para surpreender, né? Para fazer valer o fator casa aqui, para tentar fazer um grande resultado aqui. Temos que trabalhar muito e sermos ousados no pensamento e na forma de jogar também, para a gente tentar fazer um grande resultado já no primeiro jogo. Em relação a viagens, né, igual tu falou, a gente sai da Paraíba realmente contra o Santa Cruz a primeira vez. A segunda rodada da Série D é Campina Grande, a viagem não é tão longa. E o Bragantino, eu acho que não está chateado de jogar tantas partidas assim, porque está jogando, é sul-americano, é brasileiro da Série A, é Copa do Brasil, então... Equipe grande, equipe qualificada, tem um grande plantel, eles contam hoje com mais de 40 atletas no plantel deles, então se ele criar 3 equipes dentro da equipe dele, ele vai ter uma equipe competitiva em campo com toda certeza. É isso aí, professor. A gente agradece a participação do senhor aqui. Obrigado demais, principalmente pela disponibilidade. A gente sabe que o senhor está concedendo um tempo importante, né? Principalmente aí com a estreia do Souza pela frente. Enfim, muita coisa para pensar, para organizar. Mas a gente agradece demais a sua disponibilidade e por ter conversado aqui com a gente. A gente vai tentar também mais vezes aparecer em Souza, viu? Exatamente. Inclusive, né, a gente vai tentar ver se no jogo contra o 13 a gente vai estar lá no Amigão para estar acompanhando de perto essa grande partida também pelo Brasileirão Série D, né? Exato. Não, bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? Bacana demais ver esse trabalho aí do pessoal jovem no futebol aí, levando notícias aí, escutando aí quem faz parte do futebol. E se vocês vierem em Souza, vão ser muito bem recebidos aqui. Se vocês forem lá no jogo lá em Campina Grande, no jogo Souza e 13 lá, pode procurar a gente lá e estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês, a todos que estão aí acompanhando o programa, aí sempre à disposição de vocês, tá bom? Fica com Deus vocês todos. Você também, professor. Um abraço, professor. Valeu. Obrigado. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.
Tá aí o nosso queridíssimo Paulo César Chardong, treinador do Souza. Muito bacana a entrevista, né, Ramon? Maravilhoso, maravilhoso, e é sempre bom esse bate-papo que a gente sempre traz aqui no nosso podcast, né, Léo? Com personagens importantes do futebol paraibano. Até mesmo pra gente ter essa troca de ideia. O professor trouxe, inclusive, muita notícia importante, informação importante sobre a equipe do Souza. Reforço no ataque. Vai chegar reforço no ataque do Souza. Falando também sobre esquema tático, né? A equipe preparada com mais de 3 estilos de jogos diferentes, né? Para se adaptar aos adversários, inclusive. Importante demais conhecer um pouco mais sobre esse trabalho do Paulo César Chardong, que já é um trabalho de sucesso e que cada vez mais a tendência é crescer e se desenvolver nessa equipe do Sertão. Aproveitando esse gancho, a gente falou muito de Série D, a gente está devendo. Exato. A gente está devendo a nossa análise sobre toda a Série D, sobre todos os times da Série D, quais são os times que vão se destacar. A gente já falou sobre o Grupo A3, tá no tópico do capítulo passado, dentro do episódio. E, Ramon, eu queria que você falasse alguns times aí pra mim. Então, vamos lá. Eu vou complementando. Certo, vamos começar já pela equipe campeã amazonense, inclusive Renatinho Potiguar. Citada pelo nosso querido Paulo César Chardong. O Renatinho Potiguar saiu do Souza, foi pro Manaus campeão amazonense. É uma equipe para a gente abrir o olho, tá? Porque o Manaus vem para reconquistar a vaga que acabou perdendo no ano passado da Série C. Né? Uma equipe que já mostra uma certa força, porque vamos parar para pensar, né? Nós temos o Amazonas dentro do futebol amazonense. O Amazonas é uma equipe de Série B e o Manaus conseguiu se superar esse ano e ser campeão da competição. Então é uma equipe para a gente abrir o olho. A gente sabe já que o trabalho do Renatinho Potiguar é um trabalho sempre muito bem desenvolvido. Então é uma equipe para a gente abrir os olhos e ficar de olho aí, que pode trazer boas partidas, né? E bons jogos nessa Série D do Campeonato Brasileiro. E para complementar o futebol amazonense, a gente tem o Manauara também, que é uma equipe muito forte. Os dois estão no grupo A1, são equipes aí que eu considero esse grupo aí eu acredito que talvez seja o grupo mais forte dessa Série D. Exatamente. Ao lado do grupo se eu não me engano, é o grupo do Maranhão, que é o próximo, o grupo A2. Que tem o Altos do Piauí, que tem o Altos que tomou uma sapecada aí do Fortaleza. Mas porque também Fortaleza decidiu jogar agora a Copa do Nordeste, né? Não, aí não tem jeito, né, amigo? Tem o River também, que fez uma boa campanha na Copa do Nordeste. E o Maranhão. O Maranhão que vem grandão. Pra essa competição que quase, ó, por um pênalti ali nos acréscimos no segundo tempo não tá na Série C desse ano. É verdade. O Maranhão chega muito forte também. Os grupos A1 e A2 são, assim, 2 dos mais fortes. O A3, que, assim, olhando de fora, tá? Pensando assim, como se eu fosse um espectador que eu não tivesse inserido nesse meio aqui da Paraíba. Os times que mais saltam os olhos do grupo A3 é o Souza, campeão paraibano e bem na Copa do Brasil, e o América de Natal. O 13, como a gente falou, né? É uma equipe ainda que está passando por uma transição. A gente tem que ver como essa equipe vem para essa campanha. Chegar, né? Exatamente. Também agora no grupo A4 a gente tem o Retrô e o Sergipe. Esse eu digo que é um dos grupos mais fracos que tem. Inclusive é de se esperar que essas duas equipes passem de fase, tá? Sem muitos problemas, principalmente o Retrô, que é uma equipe que nos últimos anos, assim, tem se mostrado muito forte. Acho que tá faltando pro Retrô fazer uma grande Série D. Tá batendo na porta. Não fez um grande campeonato pernambucano, não chegou à final como nos outros anos. Mas assim, é uma equipe que, tipo, tem entregado muito no campeonato pernambucano nos últimos anos, mas tem devido, acho que também bastante na Série D. Então é uma equipe pra gente ficar de olho, ver aí o que é que vai acontecer. Mas eu boto expectativa que neste ano o Retrô vai chegar na próxima fase do mata-mata e vai poder avançar um pouco mais na competição. Outro grupo fraquíssimo é o grupo A5, que tem União Rondonópolis e a Anápolis como destaque. O Anápolis eu botei ali como piedade, mas o União Rondonópolis é uma equipe muito forte, fez um grande campeonato mato-grossense, perdeu para o Cuiabá, obviamente, mas é uma equipe de Série D que terminou em primeiro, sequência atrás de sequência de vitórias. Então é uma equipe pra abrir o olho. Pensando ali em mata-mata. Exatamente. Obviamente a gente tem que ressaltar que muitas dessas equipes, que principalmente as que a gente vai citar agora, como Nova Iguaçu e Portuguesa, são equipes, os dois do Rio de Janeiro e pertencentes ao grupo A6, são equipes que basicamente têm muita dificuldade em manter a sequência do estadual por conta
de muitos jogadores deixam as equipes e vão ingressar outras equipes, saindo da equipe que fez um estadual num estado grandão, aí vai jogar ali entre Série B, uns que vai pra Série A, como o próprio Carlinhos, Foi da pro Nova Flamengo, Iguaçu, né? jogou titular na última partida, Exato, contra inclusive. o Palmeiras. Então, mas, querendo ou não, são duas equipes aí que criaram uma boa margem aí para disputar bem forte essa campanha de Série D. Também temos no grupo A7 o Maringá e o Água Santa. Meu amigo, Maringá, eu vou cravar aqui, o Maringá é um dos mais fortes dessa competição. É uma equipe que, ano após ano, Maringá é forte mesmo. vem chamando a atenção. Tomou uma sapecada no ano passado na Copa do Brasil pro Flamengo, mas só de ter chegado a enfrentar o Flamengo Foi. já foi um grande passo. O próprio Água Santa também, né, Léo? Uma equipe que ano após ano vem se destacando no Campeonato Paulista, ano passado finalista da competição. Esse ano não teve o mesmo sucesso. não teve o mesmo sucesso, mas também ali a eliminação do Água Santa foi bastante, assim, não vou dizer que foi polêmica, mas foi bem dolorida, assim. Foi. Um jogo bem complicado, salvo engano, foi contra o São Paulo. Ele estava no grupo do São Paulo, né? Ele Isso. chegou a fazer mais de 20 pontos e não aí se classificou. não conseguiu Se se eu não me engano, classificar. ele deve estar no top 10 do campeonato. Exatamente. Ou top 8, por aí. E para encerrar, a gente tem um grupo também considerado fraco, na minha opinião, que tem Cascavel do Paraná e Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. Essas equipes eu não vejo com tanto potencial assim para chamar atenção, para ser bem honesto. Mas aí a gente destaca, claro que é, assim, por região, Para né? você estar ligado também. A gente vai destacando as equipes que podem chamar a atenção. Quando tiver ali em julho, agosto, que é a época do mata-mata, você volta aqui e vê o que a gente mostrou, viu? Exatamente. Mudar de assunto, Ramon. Vamos embora. Pai Léo, Eita. rapaz, eu acho que talvez nem o torcedor mais otimista do Botafogo, talvez sim, o mais otimista sim, mas não sei se todo mundo tava já esperando uma vitória logo de cara no Campeonato Brasileiro da Série C, viu? Acho que talvez estivesse esperando ali um empate, um resultado assim que não fosse uma derrota, mas uma vitória assim extremamente importante e já vou dizer até mesmo contundente do Belo, viu? Belo modificado, com novas peças, inclusive com as novas peças já aí apresentando um bom futebol, encaixando bem na equipe, e Belo conseguiu uma vitória importantíssima diante do Floresta nesse último fim de semana, 2-1. Destaque, inclusive, para o golaço do Bruno Leite, que Leitada? não, mas que tá queimando a língua de muito torcedor, Leite quente, viu? porque desde a semifinal, e olhe lá, rapaz, se esse Caba tivesse jogado de titular nos jogos contra o Decisivo, Souza, viu? Decisivo o contra o Serra Branca, decisivo contra o Souza. Exatamente. O homem mostrou porque tá usando a 10 do Belo, tá bem demais, cresceu muito desde a semifinal. Mas assim, acho que o que eu posso destacar principalmente dessa equipe do Botafogo foi o destaque ofensivo. As mudanças ofensivas já implementadas pelo Evaristo Pisa, que modificam bastante o que a gente estava vendo do Botafogo, um Botafogo muito pouco criativo no ataque com o Moacir Júnior. Eu acho que esse já é um grande ponto positivo dessa estreia do Belo, que é uma equipe que voltou a utilizar bastante os jogos pelas laterais, inclusive utilizando laterais ofensivos, a exemplo do primeiro gol, que é um passe do Evandro que tinha se tornado banco na reta final ali do campeonato, mas que tem mostrado esse futebol ofensivo. Acho que desde a partida contra o Bahia, ele foi muito bem contra o Bahia, e agora também muito bem contra a equipe do Floresta, mas um Botafogo que está voltando a mostrar peças e alternativas ofensivas que a gente não estava vendo tanto como assim. Esse é um dos fatores principais, assim, obviamente, o estilo de jogo que o Evaristo Pisa, ele não estava lá na área técnica, mas ele fez toda a preparação para a partida, esteve lá com todo o elenco. E o Marco Antônio, o que comandou a partida, também segue os princípios dele. E a gente viu a equipe do Botafogo voltando àquela tradicional forma ofensiva que a gente viu com o Christian de Souza. Mais especificamente no segundo tempo. Então, o Belo conseguiu... Eu diria que o Belo deixou de respeitar o Floresta. Perfeito. Floresta, que é uma equipe muito arrumada. Um abraço aí pro Vinícius Xavier.
auxiliar técnico, que foi o técnico da partida. O Surya estava suspenso. Também eles montaram uma equipe bastante interessante, assim, estruturada. Mas é uma equipe fraca tecnicamente, na minha opinião. E o Botafogo deixou de respeitar essa equipe no segundo tempo. E a partir disso, conseguiu ali escalar e fazer o gol. Inclusive, os dois melhores momentos onde o Belo conseguiu tomar a dianteira da partida e ser melhor, foram os dois momentos que saíram os gols. Exato. Depois que fez o gol, deu uma recuada normal. Depois o Floresta empatou. E aí o Belo voltou à ativa e conseguiu fazer o segundo gol e carimbar a vitória. É interessante pensar também, não só nesse estilo de jogo diferente, com os pontas com os laterais bastante avançados, uma integração interessante entre os pontas e os laterais, um trabalho ali no meio-campo bastante interessante, as linhas mais avançadas, uma pressão. Mas também ressaltar a variedade de peças que ele trouxe. Ele trouxe o Dudu de volta para jogar, ele trouxe o Júlio Rushi de volta a jogar, o Evandro teve a oportunidade. Então, a gente está vendo essas mudanças no elenco, mais os novos contratados que a gente viu o Edmundo titular, a gente viu o Will Viana entrando. Então, esse é um panorama e talvez seja uma das principais questões que o Evaristo Pisa vai ter que encaixar nesse começo de trabalho, que é quais são as peças, quais são a minha rotação assim, de jogadores que vai fazer a diferença, dependendo da partida, dependendo da estratégia. Exatamente, até porque a gente tem agora muitas opções. Acho que talvez assim, não que o Botafogo não carecesse de opções no ataque, até porque durante toda a competição acho que o Botafogo que mais tinha era alternativas no ataque. Mas agora são alternativas que talvez estejam brigando por uma certa titularidade, né? O Joãozinho já chegou marcando gol. O Will Viana entrou muito bem também, jogando de ponta. O Dudu reapareceu muito bem também. Quando entrou o Joãozinho e o Will Viana. Exatamente. Nós temos o Edmundo ali já no meio de campo como titular. Outras mais peças... recuado, né? Exato. O Gabriel Lima começou como titular no ataque, né? Então, assim... São peças, o próprio Gabriel Lima já vinha entrando, na verdade, no Campeonato Paraibano, mas, tipo assim, são algumas peças que estão mostrando alternativas nesse ataque que podem estar brigando por essa titularidade. Eu acho que, de certa forma, o Will e o Joãozinho já chegaram pedindo passagem, né? Tem o Paulinho lá também. Nós temos o Paulinho ainda também. Boas partidas. Exatamente. Aí tem a chegada do Edmundo, né, que a gente já falou. Aí tem o Dudu, o próprio Gabriel Lima, o Pofo, Gustavo Pofo, que também já estava por lá. Enfim... Vários jogadores chegaram aí e eu acho que isso é interessante para essas alternativas, até mesmo para o que pensa o Evaristo Pisa ofensivamente para a equipe do Botafogo. Não sei se vai chegar ainda mais reforços, não sei se é uma coisa que tá pensando, ou o Evaristo Pisa queira trazer algum jogador de confiança. É porque quando chega jogador, você tem que mudar a dinâmica, você tem que repensar. E às vezes, quando você tá encaixado, um reforço talvez desequilibre aquilo. E uma grata surpresa também, até mesmo para a equipe do Botafogo, a boa partida do Wallace, tá? O goleiro que assumiu a posição assim, o Dalton não pôde jogar essa primeira partida, mas o Wallace foi muito bem, pegou muita bola mesmo, assim, pela equipe do Botafogo, muito seguro. E assim, olhando de maneira geral, eu acho que é uma estreia que superou a expectativa e foi, acho que excelente, principalmente para dar uma apaziguada nesse início de ano do Botafogo. A decepção do título era inevitável. É a virada de chave, né? Exato. E a vitória é justamente uma virada de chave para a equipe do Botafogo até mesmo ter esse ânimo. E essas novas peças já estão mostrando aqui vem. Eu acho que isso é muito importante até mesmo para dar essa animada na equipe para esse início de Série C. E pensando já em futuro, o Botafogo vai ter 2 jogos em casa. Vai enfrentar o Caxias e o Remo em casa. Só viaja para enfrentar o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Daqui 3 semanas, ou seja, jogos espaçados, vai ter uma sequência agora de 2 jogos em casa. É muito importante o Botafogo pegar esse tempo para treinar, se acalmar as estruturas. Exatamente. Né? Talvez isso foi o que foi fundamental pro próprio trabalho do Felipe Surya no ano passado ter desenvolvido. Isso. O tempo. Ele teve tempo, né? Desde a semifinal. De trabalho, de organização, isso sempre é muito importante. Então, é bom a gente destacar que o Botafogo pode evoluir, pode crescer e tem margem para isso, né? Tem margem, até mesmo porque tem opções. Tem um treinador que pensa ofensivamente a equipe, tem jogadores que dão oportunidades, dão opções para o próprio treinador
fazer variações. Eu acho que a chegada do Joãozinho é muito importante, jogador que marcou 10 gols em 15 jogos vestindo a camisa da Luverdense. Nós temos o Will Viana, que foi muito bem no 13. O próprio Edmundo, que é um volante. Por discordâncias nossas, ele não fez parte da seleção. Exato. Eu colocaria ele na minha seleção. Não, eu também não dispensaria o Will. É porque, assim, na minha concepção, eu olhei assim o cenário. Aí eu fiz, o Marcelo Toscano não pode ficar de fora, porque ele foi o grande nome do Serra Branca na temporada. E eu acho que teria que ter um representante ali no ataque. De ter representante. Eu acho que o fato dele cumprir uma função e também de ser um jogador específico ali. Exato. E assim, de maneira geral, teve muita gente que fez burbulho por causa da seleção no campeonato, mas assim, teve várias seleções por aí, velho. Todo mundo conseguiu contemplar todo mundo que precisou fazer parte ali. De certa forma, olha, de maneira geral, teve umas 5 seleções diferentes. Dessas 5, acho que todo mundo foi contemplado. Mas eu acho que a dica principal é assim, se você quiser fazer parte da seleção do Mais Fute do ano que vem, jogue bem. Jogue bem. E jogue melhor que o outro também. E fale com o podcast Mais Fute. Exatamente. Siga o podcast Mais Fute também no Instagram e no TikTok, tá certo? Exatamente. Isso ajuda muito. Um arrobinha, um pix, né? Ajuda. Brincando, aqui é lisura, viu? Ninguém entrou em contato com o Mais Fute. Não, infelizmente. Senão eu teria vendido mesmo. Mas agradecemos a todos os jogadores, né, que compartilharam, gostaram, tal, todo o pessoal que interagiu. E principalmente a todos os nossos novos seguidores lá, tanto do Instagram como do TikTok, vocês que estão somando aí a família Podcast Mais Fute. A gente agradece demais sempre a sua companhia. E continue acompanhando o podcast, até mesmo porque nós vamos ter aí cobertura, sim, do Brasileirão Série D e Série C aqui também no nosso podcast. Vamos encerrar esse programa maravilhoso? Vamos embora. Olha, Ramon, eu sei que você geralmente escolhe a palavra. Pode escolher, Léo. Mas agora eu quero colocar a palavra. Eu quero que todo mundo que assistiu o programa inteiro até aqui escreva Chardong. Chardong. Mas especificamente em tudo em caixa alta, Chardong, tudo maiúsculo e uma exclamação no final. Perfeito. Eu sou detalhista. Chardong. Perfeito. Então, você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação. Mandou um abraço aí pra todo mundo que acompanha o podcast Mais Fute semanalmente, fielmente. Todos os nossos galera do nosso coração, Iago, Tainã, galera aí da diretoria da Luta Livre. Um abraço pra todos vocês. Grande Biel Soares, nosso queridíssimo comentarista do YouTube. Todos os podcasts do YouTube está lá o comentário do Gabriel. Inclusive, fez uma sugestão, né? Nós chamamos os 4, né? Agora que nós colocamos como os 4 grandes da Paraíba, como o Quarteto Fantástico. Ele deu a sugestão, né? Porque era chamado o Trio de Ferro. Os 3, né? Botafogo, 13 e Campinense. Ele deu a sugestão de ser o Quadrado de Ferro. Mas eu falei assim, eu agradeço a sua sugestão, mas o Quarteto Fantástico, eu acho que já pegou. Ainda bem que ele não... Então, se a gente pensar assim, tem os 4 grandes, poderia ser o Quadrado de... Ferro. Que você falou, o Quadrado de Ferro, né? Eu falei Quarteto Fantástico, ele falou Quadrado de Ferro. Pronto, aí... Quando a gente for falar das equipes que são ruins, a gente pode chamar de Quadrado de Cobre. Pode ser também. Sabe por quê? Porque o elemento... O coisa na tabela periódica... Fica abaixo, né? Não, você sabe como que é cobre na tabela periódica? Sei, sim. As letras? CU. Exatamente. É verdade. Para as equipes forem ruins. É verdade, pode ser também. Fica aí a dica aí pra todo mundo que gosta de... Aqui é cultura, rapaz, é conhecimento, química também. Faz a ligação iônica. Exatamente. Um abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu.